Alguma vez, vocês se perguntaram como os engenheiros constroem estruturas subaquáticas, como pilares de pontes, bases de parques eólicos ou restaurantes subaquáticos? Olá a todos! Hoje, vamos falar sobre como construir e reparar estruturas subaquáticas. Bem-vindos ao PIPA! Então, vamos começar! Afundando a estrutura. É uma das primeiras soluções que vem à mente para superar a água e submergir as estruturas construídas previamente em terra firme debaixo d'água. Como o concreto e o ferro são mais pesados que a água, basta transportar a estrutura para o local e abaixá-la até o fundo. No entanto, nem tudo acontece tão facilmente. Mesmo construir um pequeno restaurante subaquático com 30 lugares se torna um projeto muito difícil. O salão deste restaurante foi construído em terra firme ao longo de 10 meses, e a segurança e estanqueidade de todos os elementos do aquário humano subaquático foram verificadas. O edifício de aço com uma cúpula de acrílico transparente pesava impressionantes 410 toneladas, então foi necessário um navio guindaste para afundá-lo no fundo do mar. A embarcação responsável por essa tarefa foi o navio Fairlane, equipado com 2 guindastes, cada um com capacidade de elevação de 400 toneladas. Quando o navio levou o edifício do restaurante para uma pequena ilha nas Maldivas, o processo de afundamento do edifício começou lá. No fundo do mar, mergulhadores já estavam aguardando a chegada do edifício, e ao lado de um pequeno recife, a 5,8 metros de profundidade, eles fixaram o edifício do restaurante em estacas cravadas no leito marinho. O restaurante do Huaorali Island Resort foi nomeado 5.8 por causa disso. Para acessar este restaurante, é necessário passar por um cais e depois descer uma escada em espiral. As refeições são transportadas da cozinha em terra firme para o restaurante subaquático por meio de um elevador especial. E é claro, ao usar essas técnicas de construção, é necessário um sistema de ventilação adequado. É por isso que os clientes podem desfrutar de pratos gourmet enquanto cercados por peixes e corais. Instalação sobre estacas. Estruturas maiores como pilares de usinas de energia ou plataformas de petróleo também podem ser construídas afundando-as na água. Por exemplo, quando o parque eólico alemão Veja-Matte, com uma potência total de 402 megawatts, foi construído no Mar do Norte, foram instalados 67 turbinas eólicas de 6 megawatts cada. Para essa construção, foram realizados 3 grandes navios. Primeiro, um desses navios, o Rock Piper, colocou pedras no fundo do mar. A brita foi colocada no local onde as estacas seriam instaladas para evitar a erosão da base do parque eólico devido às correntes marinhas. Depois disso, outros 2 navios também começaram a trabalhar. O Sea Jax Scylla, a maior embarcação autoelevável do mundo, estava equipado com um guindaste de capacidade de elevação de 1.500 toneladas e transportou 3 monopilhas em uma única viagem. O peso da maior monopilha do mundo era de 1.300 toneladas, com 85 metros de comprimento e 7,8 metros de diâmetro. Um navio especial equipado com pernas foi usado para cravar isso no fundo do mar. Este navio usa pernas de 105 metros de comprimento para ancorar no fundo do mar, garantindo estabilidade mesmo em profundidades de até 65 metros. Inicialmente, levava 24 horas para cravar uma estaca, mas à medida que os trabalhadores ganhavam experiência, eles conseguiam cravar 2 estacas por dia. O Sea Jax Zaratan, emparelhado com o Sea Jax Scylla, transportou 6 peças de transição, cada uma pesando 350 toneladas para a operação. O Sea Jax Zaratan estava equipado com um guindaste de capacidade de elevação de 800 toneladas e também operava com a tecnologia de autoelevação.
As pernas deste navio, com 85 metros de comprimento total, aterrizavam no fundo do mar, elevando o navio um pouco acima da superfície da água para garantir estabilidade, mesmo em condições de ondas. Graças a isso, o guindaste do Sea-Jacks Zaratan pôde posicionar as peças de transição sobre as estacas com uma precisão impressionante. Em seguida, as torres das turbinas eólicas foram instaladas sobre as peças de transição. O projeto como um todo, incluindo o design, fabricação e instalação das estacas, foi concluído entre 2015 e 2017. Realmente impressionante, não é mesmo? Trabalho com escavadeira. Em terra firme, antes de construir várias estruturas, são realizados diversos trabalhos preparatórios, como nivelar o local da construção, cavar o solo para a construção das fundações, fincar estacas, entre outros. Antes de instalar uma estrutura no leito marinho, também é necessário preparar adequadamente o local. A maneira mais simples é inserir uma escavadeira no mar e nivelar o fundo do mar para permitir a instalação de pilares e outras estruturas. Por exemplo, dê uma olhada nesta escavadeira CAT 374DL com uma forma estranha. Esta escavadeira, apelidada de Moby Dick, entrará no mar para preparar o local de construção da usina eólica de Rampion, localizada em Lansing, no Reino Unido. Esta escavadeira está equipada com um sonar para escanear o leito do mar e um barco para os trabalhadores, e esse barco provou ser útil. Isso porque nem tudo correu conforme o planejado neste projeto. Apenas algumas horas antes de concluir o trabalho contratado, a escavadeira encalhou em uma parte macia do leito marinho e afundou. Com isso, você entendeu por que a escavadeira precisava do barco, certo? Explosão subaquática. Quando não é possível nivelar o leito marinho com a escavadeira, é necessário explodir as rochas subaquáticas. A teoria do Big Bang, neste caso, é simples. Após fazer buracos nas rochas e inserir explosivos, afasta-se do local devido ao alto ruído que será gerado. A explosão ocorre quando é necessário aprofundar o fundo do mar para a navegação de navios, ou antes da construção de docas, quebra-mares e outras estruturas de controle de água. Embora não seja necessariamente a melhor solução para o meio ambiente, certamente é impressionante de se ver. Soldagem e cortes subaquáticos. Para evitar que as estruturas se movam debaixo d'água, é necessário fixá-las firmemente. Na maioria dos casos, são utilizados métodos que envolvem o uso de ferramentas como parafusos, rebites, entre outros. No entanto, às vezes é necessário soldar peças de ferro e, em caso de reparo, também é necessário fazer cortes adicionais. Muitas vezes, esses trabalhos são realizados de forma submersa. Em outras palavras, a soldagem e o corte são realizados diretamente debaixo d'água. Quando essas operações são realizadas em locais de grande pressão e profundidade, são chamados de trabalhos sob condições hiperbáricas. No entanto, este é um trabalho perigoso, com alto risco de choque elétrico e pressão que pode sobrecarregar os mergulhadores. Para evitar esses riscos, é utilizado o método a seco, no qual câmaras especiais são submersas debaixo d'água. Quando se trata de reparar um transporte tubular, primeiro são fincadas estacas no leito marinho e a estrutura é firmemente fixada nelas. Em seguida, enviando uma mistura de gases pressurizados para as câmaras conectadas às estacas e ao transporte tubular, a água é expulsa das câmaras. Com isso, os soldadores podem trabalhar dentro da câmara sem problemas. É apenas sob alta pressão, mas o trabalho prossegue de forma semelhante ao realizado em terra firme. Lançamento de concreto. Os empreiteiros de construção frequentemente utilizam concreto em terra firme. Por exemplo, ao solidificar fundações, mesmo debaixo d'água, o concreto pode ser útil se for devidamente colocado. O processo geralmente não é muito diferente do convencional. Primeiro, uma forma é montada para despejar o concreto. Em seguida, após instalar a armadura de ferro dentro do molde, o concreto é despejado através de tubos a partir de uma bomba de concreto.
É claro que este concreto contém aditivos para torná-lo resistente à água e prevenir a erosão. E, é claro, são necessários mergulhadores experientes para realizar todas as tarefas. Deve-se trabalhar de maneira diferente da terra firme e ser capaz de realizar as tarefas da mesma forma que quando se está em terra. A propósito, gostaria de apresentar mais um método de despejar concreto debaixo d'água. É chamado de método Tremier, e é uma maneira de evitar que o cimento se dissolva enquanto o concreto está sendo despejado. O concreto é despejado no molde através de um tubo especial, que é inicialmente vedado por um tampão chamado de pig. Quando o primeiro concreto entra através do tubo, o tampão é empurrado para fora e flutua para cima. Um ponto extremamente importante é manter a extremidade do tubo sempre submersa no concreto durante o despejo e garantir que o concreto a ser colocado no molde não entre em contato com a água ou se misture com ela. Quando se constrói estruturas grandes, é possível despejar concreto usando simultaneamente de 2 a 3 tubos. Barragem de contenção. Quando a água se torna um obstáculo e impede a realização de trabalhos no fundo de rios ou lagos, é construída uma estrutura chamada de barragem de contenção, que é uma parede que separa a água do espaço de trabalho. Para evitar vazamentos na estrutura da barragem de contenção, são utilizadas estacas metálicas em forma de placa, chamadas de chapa de aço cravada, que são cravadas no fundo da água e utilizadas como parede. Para conectar as chapas de aço cravadas, são usadas técnicas como soldagem ou juntas especiais que mantêm a estanqueidade da estrutura de contenção. Às vezes, por questões de segurança, são construídas 2 estruturas de contenção simultaneamente, uma externa e outra interna, e o espaço entre elas é preenchido com solo ou concreto. Por exemplo, ao construir um cais, a barragem de contenção pode ser conectada à margem. Além disso, a construção de pilares de pontes, barragens de contenção, são instaladas no meio de rios ou lagos. Após a conclusão dos preparativos, a água é bombeada para fora de dentro da estrutura, e então os trabalhadores descem com máquinas para realizar trabalhos como o lançamento de concreto. Parece seguro, mas ainda é um trabalho perigoso. Quando estiver dirigindo sobre uma ponte sobre o rio ou observando as turbinas de uma usina elétrica no mar, lembre-se dessa história. Bem, com isso gostaria de encerrar o vídeo de hoje. A todos, muito obrigado por assistirem. Se você gostou deste vídeo, por favor deixe um like e compartilhe em suas redes sociais. Isso seria o melhor suporte possível para o crescimento do canal. Não podemos expressar o suficiente nossa gratidão por sua colaboração. Então, por enquanto, é hora de nos despedirmos. Nos vemos em breve. Tchau!